Começa agora o programa Café com a Bela. Vem com a gente! Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Restauração. Muito bom estar com vocês mais uma vez, mais uma manhã de quinta-feira. Desculpem pelo pequeno atraso. Hoje eu tive umas intercorrências em casa. Eu tô com a minha mais velha doente, que não foi para a escola. E daí a gente tem que arranjar um lugar para ela ficar e tudo isso, né? Para não vir para cá. Enfim, eu espero que vocês tenham passado um bom final de semana, tenham voltado bem, né? Tenha sido tudo tranquilo. E que já esteja assim com a poeira um pouquinho abaixando do resultado das eleições, né? Acho que, eu não sei se, eu imagino que os dois lados ficaram meio decepcionados, né? Quer dizer, a gente fala de dois lados como se só tivesse dois lados, mas na verdade há vários lados, né? Mas imagino que se você votou no candidato e não foi para o segundo turno, você ficou decepcionado, porque, né, enfim, não era bem o cenário que você estava imaginando. E agora nós estamos entre dois candidatos que representam ideias opostas. E, enfim, né? E agora, com certeza, metade da população não vai ficar feliz, né? Porque vai ser assim, né? Estamos aí metade. Então, uma votação bem difícil, bem polarizada. E hoje eu vou comentar sobre a virtude da paciência, que eu acho que tem um pouquinho a ver com isso também, né? Mas antes de começar a comentar sobre a virtude propriamente dita, eu quero falar com vocês sobre essa questão da polarização nas famílias. Eu já falei uma vez no passado, mas eu quero retornar aqui esse tema. A polarização das famílias, né, dentro das famílias, que é reflexo de uma polarização da sociedade mesmo, né? Ela veio para ficar, gente. Então, a gente vai ter que aprender a lidar. No passado, aqui no Brasil, existiam vários partidos, bom, ainda existem, né? Mas a gente não tinha muito claras as linhas ideológicas de cada partido, até porque não existia uma direita propriamente dita no Brasil. Era tudo centro-esquerda, né? Esquerda, centro-esquerda, centro, né? Então, partido de direita mesmo não existia. E, então, foi uma novidade isso, desde quando a Dilma caiu, o pessoal começou a se mobilizar, e começou a ver um monte de coisa. Enfim, daí houve essa polarização, como esse racha, né? E foram criados partidos de direita. E essa linha conservadora, que aí é representada pelo Bolsonaro, entre outros, que estava apagada, né? Tipo, tinha o Bolsonaro no Congresso Nacional, mas quem era o Bolsonaro, né? Uma voz que ninguém ouvia, né? Então, ele era um deputado do baixo clero, o pessoal falava, né? Um deputado sem poder dentro da Câmara. E daí, sei lá como que foi, isso aí os historiadores vão falar, né? Todos os meandros, né? Daqui a uns anos, os historiadores vão estudar e vão nos esclarecer como é que foi que houve essa ascensão do Bolsonaro, né? Mas, enfim, houve essa polarização, né? Ele atraiu mais gente à causa dele, ou foi concentrando pessoas, então pessoas que eram mais de centro-esquerda foram migrando para a direita, enfim. Daí ficamos assim como estamos, né? Ou estamos na direita ou estamos na esquerda. É lógico que dentro da Câmara e do Senado existem partidos de centro, mas na rua, na sociedade, é basicamente assim, esquerda e direita, né? Para onde você pende, né? Estamos divididos. Mas o que eu queria falar é o seguinte, nos Estados Unidos, eles sempre foram divididos assim, republicanos e democratas, assim como a gente tem, por exemplo, o Nordeste, aí, que é um estado mais reduto eleitoral do PT, né? Nos Estados Unidos tem os estados do Sul, que são dos republicanos, os estados do Norte, mais os democratas, enfim. Um pouquinho disso, né? Tem as regiões, né? Porque é uma questão cultural, a linha de pensamento que forma, né? Que orienta a esquerda ou a direita, é muito influenciada pelo meio onde se vive. Então, obviamente, uma região como... Eu estou falando aqui do Paraná. Então, no Paraná, praticamente todas as pessoas com as quais eu converso... Não, estou mentindo todas, mas muitas são de direita. Mesmo as mais, assim...
sem tanto poder aquisitivo, né? E tem alguns gatos pingados de esquerda, mas que têm até vergonha de se manifestar, né? Que ficam quietos, né? E imagino que no Nordeste seja o contrário, né? Alguém de direita, as pessoas de direita, dependendo da localidade, fiquem quietos, né? Seja aquele voto calado, porque tem medo, né? Dos outros ficarem julgando. Medo não, às vezes é uma certa até prudência, né? Uma prudência de, não vou expor meu voto porque aqui todo mundo vai ser contra mim, vão querer ficar me amolando, então eu vou ficar quieto, né? Enfim, então, essa polarização, como existe nos Estados Unidos, que é muito evidente, ela chegou no Brasil e chegou para ficar, tá? É muito difícil que isso suma, que o Brasil volte a ser o que ele era antes. Porque esse é um processo natural depois da redemocratização, né? Depois da Constituição de 88 e tudo mais, que garantiu a liberdade. Então, a gente ficou anos desorientado aí entre política, o que era esquerda, o que é direita, a gente nem sabia, né? Quais os ideais de cada lado. E agora as pessoas sabem e as pessoas estão cada vez mais esclarecidas e convictas quanto às suas bandeiras partidárias. E isso, gente, é normal e faz parte de uma sociedade democrática. E é assim em todos os países do mundo que são democráticos, tá? Democracia verdadeira, né? Não aquela democracia do povo, né? Que é só de uma elite, né? Não. As democracias, por exemplo, eu morei num lugar, né, lá na Europa, e as pessoas eram bem esclarecidas. Você tinha família, eu morei em 4 famílias, 3 meses em cada uma. Tinha família que era mais de direita, família mais de esquerda, e a gente via nitidamente, né, as opiniões políticas, né, das pessoas bem formadas e as pessoas bem participativas, mesmo os jovens, né? E eu achava aquilo interessante, porque eu achava, nossa, no Brasil o pessoal a gente vota por político, não é? No Brasil, a gente tem uma mania de votar. Eu fui com a cara desse, esse parece bom, parece honesto, vou votar. E lá, no lugar onde eu fiquei, as pessoas votam pelo partido. Então, não interessa, aquele cara não é tão carismático, ou se aquele cara fala o que eu não gosto de ouvir, se é meio grosso, ou se é muito quieto, né? Não é aquele político assim, envolvente. Mas ele é do partido que eu apoio, então eu vou votar nele. Basicamente, as pessoas votam em legenda, né? No exterior. E isso, então, é reflexo de uma sociedade madura politicamente, né? Então, eu não quero, sem mais delongas, o meu ponto aqui é falar, a polarização veio para ficar, as pessoas estão muito esclarecidas, cada lado tem, né, os seus esclarecimentos, os seus motivos, ambos os lados têm suas razões e seus acertos e seus erros, é evidente, né? E a gente vai ter que aprender a lidar com isso nas famílias. E está acontecendo bastante briga, bastante questão dentro das famílias por causa de política. É alguém que sai do grupo da família porque o outro fica mandando propaganda, né, do político que eu não apoio, né? Um só fala de Lula, o outro só fala de Bolsonaro, aí isso me irrita, mexe comigo, tal, aí eu saio do grupo, aí fica todo mundo, meu Deus, mas fulano saiu do grupo, né? Como que a gente vai fazer, enfim. Então, vai gerando um clima tenso nas famílias. E isso também é um processo que eu imagino que seja de maturidade da gente, que a gente ainda não sabe lidar com as divergências. Mas como esse processo de polarização ali veio para ficar, não importa quem ganha a eleição, vai ter um lado frustrado, né? Um lado feliz, a gente tem que aprender a lidar. E a gente tem que saber pôr as nossas diferenças de lado, saber que os laços de sangue importam mais do que qualquer visão política. Porque eu não posso brigar com os meus pais ou com os meus irmãos por causa de Bolsonaro ou de Lula, gente, que nem sabem que eu existo, né, no fim das contas. Então, não posso servir aí não posso destruir a minha família por conta de uma bandeira, né? Então, agora nisso, eu sei que a gente tem que exercitar muito a virtude da paciência também, saber calar, né? E saber ouvir os dois lados, porque, de repente, você é aquela pessoa no grupo da família que fica mandando, fica postando, né, no Instagram sobre política, sobre o seu lado, e as pessoas já falaram, olha, não gosto que poste, você continua, né, postando, ignorando, encaminhando mensagem.
Então, assim, bote a mão na consciência, veja, né? Gente, ficar encaminhando certas mensagens não vai fazer a pessoa mudar de lado, né? Se eu ficar trazendo história de qualquer um dos lados e mandando para aquele meu irmão, aquele meu amigo que é super esquerdista ou super Bolsonaro, não vai fazer ele mudar de lado. Eu ficar mandando, sei lá, o Bolsonaro genocida ou o Lula, sei lá, socialista. Não vai fazer a pessoa mudar de lado, né? Então, para com isso, né? Para quê? Escuta pessoas, fala, não me manda mais. Não manda. Não seja aquela pessoa que queira passar em cima dos outros como um trator, né? Que vai atropelando. Tipo, eu não me importo com a sua vontade, o que importa é a minha, né? O meu lado tá certo. Então, não seja essa pessoa, tá? E você, por outro lado, que de repente é o que está quieto, mas fica um pouquinho irritado com o grupo de família, né, ou com as amizades que só falam de política, saiba se impor, né? Saiba se impor, mas com, assim, olha, não quero falar de política, não vamos falar de política no domingo, não vamos falar de política nesse aniversário, esse grupo da família para falar sobre família. Família não pode ser só política. Para falar se a avó está doente, se alguém precisa de ajuda, né? Para mostrar às crianças, videozinho das crianças, legal. Não para ficar falando em quem você vai votar e fazendo mensagenzinha, grupo de partido aqui, né? Então, saiba se impor, né? E suporte com paciência, às vezes, o começo disso, porque talvez seja necessário você se impor muitas vezes, né? Fala, não, vamos falar de política várias vezes. Então, a gente tem que ser paciente também nesse quesito, né? Fica o recado para vocês. E hoje nós vamos falar, então, dessa pequena virtude, que é a virtude da paciência. Que ela é uma grande virtude, né? Uma virtude que todo mundo conhece, a paciência, né? Haja paciência. Mas ela também é uma pequena virtude que pode ser uma paciência oculta, né? No sentido disso, né? Uma paciência oculta que aguenta pequenas contrariedades, porque às vezes a gente tem uma grande paciência para suportar, por exemplo, doenças, coisas graves que acontecem, mortes, né? Você fala, não, foi a vontade de Deus, eu aceito, tal, fico triste, mas aceito. Aceito com paciência essa minha dor nas costas, uma dor crônica, né? Uma artrite, enfim, eu aceito com paciência, eu sei que Deus está me purificando através disso, mas pequenas contrariedades no dia a dia às vezes nos impacientam. Então, a gente não pode deixar de lado essas pequenas contrariedades ou esses pequenos atos de impaciência que a gente tem. Porque a paciência ela não é só necessária nos momentos de grande tribulação, ela é necessária todos os dias. E a gente sabe que quanto mais a gente suporta as contrariedades do dia a dia que vão acontecer, né? Desde o momento que você acorda até a hora que vai dormir vai ter contrariedade, né? Alguém que deixou o negócio torto, alguém que você pediu para fazer uma coisa e não fez, ou não fez do jeito que você quis, ou uma reunião que você perdeu, um filho que ficou doente, que atrapalhou os seus planos do dia, um trabalho que não saiu do jeito que você queria, enfim, né? São pequenas contrariedades, né? Então, desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente sofre essas pequenas contrariedades. E como é que eu suporto essas contrariedades? Essa que é a pergunta que a gente tem que se fazer. Eu suporto com paciência? Ou não? Ou eu vou suportando, mas assim, com aquela raiva. O que significa não suportar, né? Na verdade, eu não estou reagindo por fora, né? Expondo a minha reação, mas por dentro eu já estou com raiva porque eu cheguei atrasado, eu estou com raiva porque eu peguei um congestionamento, eu estou com raiva, né? Estou agindo assim, fico brava por dentro. E daí depois, na hora que eu chego em casa no final do dia, ou o meu empregado fez uma coisa que eu não gostei, ou meu colega, ou meu filho, ou minha esposa, ou meu esposo, daí eu chego, eu já falei que não sei o quê. Porque, na verdade, no fundo, você descarrega naquela pessoa todas as contrariedades que você foi não suportando, né? Que você não suportou ao longo do seu dia, você descarrega em alguma determinada pessoa uma hora, né?
Ou seja, você não foi paciente ao longo do dia, você não teve pequenos atos de paciência. Pelo contrário, você teve pequenos atos de impaciência, de ira, e mesmo que você tenha aguentado no seu trabalho, na sua escola, né, no ambiente exterior, na hora que chegou em casa, que é aquele lugar que a gente fica mais livre, sem amarras, né? Todo mundo sabe o jeito que eu sou, eu posso... É inconsciente, né? A gente mostra, o nosso pior lado a gente mostra dentro de casa, né? A gente baixa a guarda. Aí a hora que chega dentro de casa, seu filho chega e quero brincar, pai, você dá uma bofada para ele, que o menino até assusta, né? E na verdade o menino não tinha nada a ver com a coisa, né? São 20 outras pessoas que te impacientaram antes da criança, né? Então, vamos refletir aí como é que a gente está vivendo isso. Quando a gente vive aceitando as contrariedades de cada dia, aceitando essas pequenas pedras no sapato que aparecem, e aceitando com amor, não aceitando com raiva, como eu falei, né? Quando a gente aceita com raiva, a gente não está aceitando, na verdade. Eu não estou falando para os outros que eu não aceito, mas eu estou dentro de mim, estou revoltada com aquilo que está acontecendo, né? Mas quando eu aceito, é sinal de maturidade. Então, aí, talvez suas pequenas iras, suas grandes iras também, né? Sejam causadas por uma imaturidade de alma. E quantas pessoas imaturas a gente vê por aí? Eu também sou imatura. Todos nós somos, em alguma medida. Mas é feio, é veidoso, imaturo, né? Aí é feio, né? Eu tenho dó. Gente que chega, olha, eu estou em plena forma, tenho 70 anos, 80 anos e vou andar todo dia, faço ginástica, faço pilates, mas não suporta uma contrariedade dentro de casa. Assim, gente, ele está vivendo uma coisa que... Cadê a virtude, né? Ele está imaturo, né? Como diz uma vez, eu vi o Ítalo Marcilli falando assim, virtude para velho não é fazer ginástica. Lógico, é bom você fazer ginástica, mas não é uma coisa de você ficar se gabando. Isso não é o que faz, né? Um idoso, você fala assim, nossa, que admirável, né? Nossa, ele corre todo dia, ele anda, ele não sei o quê. Não, o Ítalo Marcilli fala assim, gente, virtude para velho é assim, ser sábio, você saber controlar as reações, saber fazer mediação na família, dois que estão brigados, aquela pessoa idosa vai lá, a virtude do idoso é ser sábio. Que a sabedoria ela é própria das pessoas maduras. E por isso que eu falo, né, que nós somos, né, a maioria de nós somos imaturos, mas a gente vê que os santos, eles foram maduros, né? Uma Santa Teresinha aí que morreu com 23 ou 24 anos, ela chegou ao ápice da sua maturidade nessa idade. E quantos de nós, né, com 70 anos, 80 anos, ainda estamos brigando com o mundo, revoltados, impacientes, porque somos imaturos. No fundo, estamos achando que o mundo tem que nos rodear, tem que fazer as nossas vontades. Como aquela criancinha, como meus filhos, né? Meus filhos pequenos, o meu filho caçula, que fica bravo porque a gente não deixa fazer alguma coisa e, nossa, é o fim do mundo, né? Então, às vezes tem idoso que por dentro parece, né, uma alma de criança, não aprendeu, né? Não fizeram meu bife no almoço, que horror! Daí já fica de cara amarrada o dia todo. Não tem feijão hoje, fica de cara amarrada. Não dá nem para conversar com a pessoa porque não fizeram feijão, né? Então, o que é isso, né? Você é criança, né? Então, tem idosos que parecem crianças. Mas como que ele chegou assim, né? Sendo um adulto assim, né? Não é que ele mudou, né? Que a nossa tendência é seguir por um caminho. Ou a gente está no caminho de melhor ou não, né? Então, provavelmente ele não começou esse processo de autorreflexão, de fazer um exame de consciência quando ele era jovem, né? E nós estamos tendo essa chance. Se você é jovem, você tem essa chance agora de parar e pensar, né? É isso que eu quero para minha vida? Que idoso que eu vou ser? Eu vou ser um idoso que vai explodir com os meus netos, igual eu explodo com os meus filhos? Será que não está na hora aí de baixar a guarda? Não está na hora de parar de brigar por política, sei lá, ou por religião, né? De repente são religiões diferentes na mesma família e
e eu me sinto ofendido, né? De repente a mãe fica ofendida, assim, mordida. Por que meu filho virou evangélico? Ai, meu Deus, aquela mágoa no seu coração, aquela sua falta de entendimento dentro de você, aquela revolta, te faz ser impaciente com esse filho. Em vez de mostrar todo o carinho e todo o amor que você sente por ele ser seu filho, né? Filho, eu te amo, filho, você é importante para mim. Então, esquece a religião, o que importa é que ele é seu filho. E você reza para ele voltar para a igreja. Mas não ficar dando sermão, não ficar encaminhando vídeo do Padre Paulo, né? Que às vezes a gente, também com religião, a gente pode ser assim. Igual o negócio de política, né? Então, fulano ele se diz ateu, eu tenho um sobrinho que é ateu, eu fico mandando coisa de... Gente, vocês acham que ele abre? Ele vai voltar para a igreja se você rezar bastante, se ele quiser, né? Porque tem um livre-arbítrio, né? Mas a hora que o Espírito Santo tocar a alma dele. E não é você que vai tocar. Santo de casa não faz milagre. Então, seja mais carinhosa com essa pessoa. Quem sabe, né? E não ficar mandando esse tipo de coisa, porque a pessoa pode ficar impaciente. Daí ela cria mais aversão contra aquela causa que você está, né, vendendo, entre aspas, né? Vai criar mais aversão. Vai deixar com raiva. Vai deixar um clima tenso, né? Então, para quê? Você tem uma paciência orante também, né, nessas coisas. Quando são essas grandes coisas, uma conversão que você precisa, uma pessoa largar um vício, ou você mesma, né? Puxa vida, quando que eu vou largar esse vício? De, sei lá, beber escondido, né? Comer escondido. Outro dia eu estava vendo, né? Uma pessoa que, para a família, ela sabe que beber faz mal para ela. Mas, porque ela tem uma doença lá, ela toma um remédio X lá que não pode ir concomitante com bebida alcoólica, né? É uma doença que, assim, vai tratar o resto da vida, né? Não tem cura, só tratamento. Mas bebe escondido. Bebe com uma latinha de cerveja no posto, no mercado, bebe na garagem de casa, joga no lixo lá de fora para ninguém ver, ou você que ataca chocolate. Quantas vezes eu já fiz isso também? Eu faço meia culpa também de estar nervosa e... Eu lembro quando eu era adolescente, eu fazia muito. Ia na padaria lá, comprava chocolate e jogava no lixo do prédio para minha mãe não ver. Não jogava no lixo do apartamento. Ou seja, pequenos atos de compulsão, não é? E a gente fica, às vezes, com raiva da gente mesmo, né? Da nossa própria queda. E a gente se impacienta conosco mesmo, com as nossas falhas. E também, às vezes, pode ser um sinal de imaturidade, porque a hora que eu tenho consciência daquela falha, falo, bom, tudo bem, eu tenho que ver o que está por trás disso, como que eu posso remediar e não ficar com raiva disso. Raiva do quê? Da tendência que a gente tem do pecado original? Não dá para ter raiva. Não dá para ter raiva do Adão, da Eva, né? Como falam meus filhos, né? Ai, que raiva, mãe, da Eva, do Adão, né? Eu falo assim, então não adianta ter raiva, já foi. E a gente tem isso, e agora o que a gente vai fazer, né? Aprender a lidar. Isso é sinal de maturidade, não é? Então, a pessoa madura, ela é paciente. Agora, ela é paciente, mas ela não é condescendente. Tá? Existe uma diferença. A pessoa paciente, ela pode se irar de vez em quando. Mas é uma ira quando alguma coisa fere uma dignidade, quando é uma injustiça muito grande com outras pessoas. Por exemplo, Jesus lá no templo, né? Quando ele se ira, né? Por que ele se ira, né? Jesus, ó, aqui, eu vou ler a frase do Chevreau para não parecer que eu que estou falando abobrinha, tá? Porque se a gente também não se atém muito à biografia, se a gente começa devagar, a gente cai nas abobrinhas, né? Jesus não cedeu à impaciência quando expulsou os vendilhões do templo a golpes de chicote. Ele simplesmente quis fazer respeitar os direitos de Deus e proteger os peregrinos da intromissão abusiva dos mercadores. Ou seja, o rosto da paciência não consiste apenas em suportar o mal. Olha só, gente, não é só eu suportar o mal, né?
Ah, estão falando mal de mim, eu vou me suportar com paciência. Ah, estão me maltratando, eu vou suportar com paciência. Não é só isso. Tem hora que você tem que se impor. Vai suportar com paciência os caprichos de uma criança para depois ele virar um adolescente, um jovem que vai ter uma vida estragada. Isso não é paciência, isso é omissão. Então a gente tem que ter bastante cuidado, bastante discernimento, buscar um olhar maduro, buscar a ajuda do Espírito Santo para a gente ver, né, de fato aqui, eu preciso de paciência para suportar isso ou paciência nesse caso seria uma aparência de paciência, mas seria na verdade uma omissão. Eu tenho o dever de me manifestar aqui, eu tenho o dever de educar, né? Um pai e uma mãe, quando vê um filho cometendo uma injustiça, ou sendo caprichoso, sendo mimado, quer entrar no piano, sai do piano, quer entrar no balé, sai do balé, enjoei, não quero mais ir. Você vai, paciência, ele não quis. Não, isso não é paciência, isso aí é burrice mesmo. Isso aí não é virtude, não, isso aí é omissão. Isso aí é educar mal. Isso aí é preguiça de educar, porque educar dá trabalho também, né? Ou o marido que te trata com grosseria, ou a esposa, né, que, sei lá, que o exemplo que ele traz aqui, tá, gente? Não sou eu que estou falando, porque às vezes é o contrário, às vezes é a esposa que é grosseira, às vezes é o marido que é gastador, né? Mas aqui ele traz o exemplo, né? A esposa gastadora, e quando o marido é recém-casado, ele suporta com paciência para não bater de frente com ela. Até que uma hora fica tão insuportável a coisa que qualquer coisa que ela fale, ele explode. Ou seja, né? Ele foi omisso, né? Ele foi omisso, não foi paciente. Foi fraco. E uma esposa também, né? Um marido abusivo, pede para fazer as coisas, não faz. Será que ela foi paciente ou será que ela não foi fraca, né? E quando a gente é fraco, é isso. Uma hora vão vir as consequências. Agora, quando a gente é paciente, quando o ato é virtuoso de paciência, não tem como vir frutos ruins, né, daquele ato. Vamos fazer um intervalinho aqui? Convido você a ficar por aqui, compartilhando já da coração, se você tiver, né, no YouTube, no Instagram, no Face, sei lá onde, compartilha, participa aí e já estou de volta, tá bom? O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O
Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, y ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más. Que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame,
sea un Belén. María, mira María, mira María, mira María, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mira María, mira María, lleva María, llévame cerca a Él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Queridos ouvintes, voltamos aqui e quero lembrá-los da campanha do Pix de R$1. Faça agora o seu Pix de R$1 para a rádio. Se nós temos aí, de repente, 70 pessoas ouvindo, se cada uma das 70 pessoas fizer um Pix de R$1, a gente já tem R$70 na nossa conta. Já dá para pagar algum boleto, hein? Então, convido vocês a participarem aqui. Faça seu Pix de R$1. Né? Se você ouve a Rádio Restauração, ajude a nossa rádio, a gente conta com isso. Também estamos com a campanha do sorvete, em parceria com a nossa patrocinadora, a sorveteria Doce Verão. Você compra um pote de sorvete de 25 litros, de 25 litros não, de R$25, custando R$25, e você vai lá retirar na sorveteria. Os sabores lá você vê, você escolhe, sorvetes muito gostosos. E agora, tem dia que tá calor, tem dia que não tá, aqui em Londrina, né? Mas com certeza vai fazer a alegria da criançada. Quem tem neto aí pode fazer um estoque de sorvete, dia das crianças, né? Quem sabe os sorvetes, um dia legal, em vez de ficar dando um monte de presente tranqueirada para as crianças, fazer um dia gostoso de passeio, de tomar sorvete. Então, nós contamos com essa colaboração de vocês, tá? Essa parceria a gente tem que prestigiar, a gente tem que vender todos esses vale sorvetes, porque é um grande parceiro nosso, a Doce Verão, e está doando, né? Vai doar parte do lucro para a gente, então a gente tem que levar isso em conta, beleza? E a nossa patrocinadora aqui do programa, Cenas de Casa, por favor, prestigiem a loja Cenas de Casa. Se vocês tiverem coisas para comprar, presente para dar, alguém que vai casar aí, tem que montar a casa, indica Cenas de Casa. Não vá na concorrência, vá nas Cenas de Casa. Uma loja tradicional em Londrina, fica ali na Rua Goiás. E umas coisas muito lindas, peças bonitas, e você pode escolher com muito bom gosto montar a sua casa, né? E afinal, as pessoas que moram conosco são as que a gente mais ama e elas merecem o melhor. Então, nada de dormir em lençol furado, já falei sobre isso no passado, né? Vai renovando as coisas da sua casa, com tempo, com paciência, sem querer, né, ser louca, né, e fazer tudo de uma vez. Vai fazendo, troca um lençol uma vez, depois uma toalha de mesa bonita, né? Não faz as coisas de qualquer jeito dentro da sua casa, porque as pessoas merecem. Não é o dia que a rainha da Inglaterra, que nem existe mais, né, for te visitar, que você vai arrumar tudo bonito. Não é só para visita. Você pode, num domingo, arrumar uma mesa bonita. Vamos comer na sala, na mesa de jantar. Arruma uma toalha bonita. As pessoas da sua família merecem, tá bom? Seguimos aqui, queridos ouvintes, então, falando sobre a virtude, a pequena virtude da paciência, né? Uma pequena, grande virtude, né? Puxa vida, como a gente precisa aprender, né? Estava falando aqui até no intervalinho aqui com o Luciano, essa questão da polarização, a gente tem que ter muita paciência para não brigar, né? Todo mundo tem gente de linhas diferentes dentro de casa, e às vezes o que nos deixa bravos é que assim, se fala, nossa, como é que pode a pessoa pensar assim, né? Um lado fala, você não está pensando nos pobres, o outro lado está falando, nossa, você está pensando, sei lá, né? Os esquerdistas, como é que você não está pensando na sua família, né? A degradação das famílias, dos costumes, né? E tudo mais. Então, os dois lados têm seus argumentos, né? E cada cérebro aí é um mundo, né? Cada alma é um desconhecido, né, para nós, né? Então, vai saber o que passa na alma da pessoa, né? De fato, cada um dos lados que ela tiver, ela está enxergando coisa boa. Ninguém está apoiando algum lado por querer o mal, né? Ninguém quer uma ditadura, né?
Ah, você apoia esse lado porque você é fascista? Você apoia esse lado porque você é comunista? Não, né? Ninguém quer o mal. Então, com certeza tem algum bem que a pessoa está enxergando aí. E é isso que a gente tem que pensar para suportar aí com caridade, né? E com paciência esse período turbulento, né? Mas só que a paciência também não significa suportar o erro, né? Isso que é, né? Em matéria de política, às vezes a gente vê os erros, né? Mas a gente tem que se segurar, né? Em política, por favor, não. Mas quando é dentro de casa, é suportar o erro, não, tá? Uma conduta errada, uma pessoa falando uma abobrinha, uma coisa... O erro, não suportem o erro. Isso não quer dizer também que você vá... Nossa, então não, a Isabela falou que não é para suportar o erro, então eu vou sair quebrando pau. Não, não é isso. Você não precisa ser assim, mas você, com carinho, você explica. Olha, isso aqui tá errado. Ó, vamos entender doutrina social da igreja, vou te explicar, tá? Aqui tá o compêndio de doutrina social da igreja, então esse aqui é um erro, né? Por exemplo, né? Quando a pessoa te dá abertura, né? Especialmente se for filho, tá, gente? Agora, se é seu irmão, seu pai, sua mãe, eu acho muito difícil eu acho melhor nem tentar, porque você não está numa posição de autoridade, né? Você simplesmente vai rezar por aquela pessoa. Mas se é um filho seu falando alguma coisa, né? Ou falando, por exemplo, a igreja tem que ser... Eu sou católico, mas eu defendo o aborto, porque... E nem todo mundo quer ter filho, ou sei lá, né? Deus não vai ficar triste com uma pessoa dessa, sei lá, alguma coisa assim. Com paciência você corrige, né? Com amor, mas sem ser omisso. Abre o catecismo, vai lá. Se não tem o catecismo físico, vai lá, vaticano.va, né? Tem lá catecismo, tá lá grátis na internet. Procura lá, né? O que o colégio dos bispos, né, o colégio de cardeais falou sobre, né, que todo documento ali da igreja, o que eles falam sobre o tema, e mostra para a pessoa, se você é uma pessoa de autoridade, se você é um professor para com um aluno, um sacerdote, um pai, né, um guia espiritual, sei lá, você tem o dever de apontar o erro, mostrar, mas com amor, não é gritando, não é tendo chilique, e você aponta para a pessoa e deixa ela com liberdade para pensar, né? Porque você não pode falar assim para ela, agora se retrate, agora mude de vida, né? Não, você mostra e fala, agora reflita. E saia de cena, né? E deixa ela refletir, deixa o Espírito Santo fazer seu trabalho também. Porque uma coisa essencial para a gente, enquanto cristãos, é confiar no Espírito Santo. E é interagir com ele o tempo todo, né? Se eu tenho presença de Deus, eu sou paciente. Se eu tivesse pensado um pouquinho antes de responder aquilo, se eu tivesse chamado a Deus, né? Se eu tivesse na presença de Deus, eu não ia responder aquilo, não é verdade? Alguém manda um negócio pra gente e você já responde na hora, né? Fala, não fala mais comigo, vou te bloquear, não sei o quê. Se a gente estivesse na presença de Deus, a gente ia, com certeza, ter tido uma atitude pacífica, né? Uma atitude de, nossa, não vou dar bola para isso, né? Ela não sabe o que está falando. Pronto, né? Em algumas hipóteses, simplesmente fazer isso, né? Ou ignorar, né? Então, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus é aquilo que nos ajuda a ter paciência com os nossos filhos, né? Filho perturbando. Nossa, quantas vezes a gente não grita em casa, ou se irrita, ou é impaciente com o filho, porque a gente está cansado e tem que fazer alguma coisa que a gente não gosta, de repente está de mau humor, tem que fazer um jantar, nossa, está cansado e tem que, nossa, se eu não fizer comida aqui, o pessoal não come, né? Então, vou lá fazer meio contrariada, né? Daí chega uma criança ainda berrando atrás de mim, ou querendo atenção, e eu grito com ela também de volta, o que resolve, né? Se eu tivesse agido, se eu estivesse na presença de Deus, falando, Deus, o que o Senhor quer de mim agora, né? O que o Senhor quer de mim? Por que essa criança está aqui me perturbando? Porque já não basta o dia que eu tive, ainda está aqui no meu pé, está aqui reclamando, está batendo no irmão, o que eu faço? Né? Se eu tivesse colocado isso para Deus, com certeza não teria tido um gesto de impaciência, não teria gritado com meu filho, não teria batido no meu filho, sei lá, né? Alguma coisa assim. Né? Porque a gente ia saber suportar. Ele suportou todas as coisas, ele suportou o sofrimento, ele suportou a cruz. E a gente só tem, para nós, só tem as pequenas cruzes do dia a dia, gente.
A nossa cruz é muito pequena. Ninguém está pedindo nosso martírio. Não estão pedindo que a gente dê a vida, literalmente, se crucifique. Ninguém está flagelando a gente, né? Senta aí, vou te pôr no pau aí, te amarrar e pronto. Não. Mas é isso, é o filhinho chato, é criança. Criança é chata mesmo, gente. Eu vou falar a real. Criança é chata, criança dá trabalho. Criança é fofinha? É fofinha. Em 5% do tempo, 95% ela dá trabalho, ela é cansativa. Mas não é que a criança é cansativa, é que a realidade de você cuidar de uma criança é cansativa, né? Então, e é chato. Trocar uma fralda de nenê é chato. Quando ele faz cocô e vaza, né? Quem é pai e mãe já sabe, né? Todo mundo já foi molhado por criança, já fizeram cocô e vaza tudo da fralda, né? Eu lembro quando a minha primeira nasceu, meu marido até chegou a mandar e-mail lá para a Pampers, sei lá, falando assim, essa fralda não resolve, porque é aquele cocô líquido que sai tudo pelas laterais, né, da fralda, né? Então, não é uma coisa legal e agradável, não é? A criança doente, não é uma coisa agradável na maior parte do tempo, mas é isso, né? Eu tenho os momentos felizes, eu tenho os presentes de Deus que são as crianças, são os meus filhos, o meu marido, minha esposa, né? São presentes de Deus para mim. Mas, como Deus dá presentes e não pedra, Ele dá peixe e não pedra, e Ele sabe que é bom para a gente também suportar uns aos outros, e é isso que vai fazer a minha santidade, também vem com um pouquinho de contrariedade, né? Também vem com um pouquinho de cansaço, né? Então, a nossa cruz é essa, né? Pequenos cansaços, contrariedades, todo dia sempre igual, né? Pode ser uma cruz, não fala, meu Deus, nada acontece aqui, tudo dia igual, né? Em alguma fase da nossa vida, né? Todo dia igual, todo mês eu fico no vermelho, né? Até quando será, né? Pode ser uma pequena cruz aí, e a gente tem que suportar, seguindo o exemplo dele, porque é só isso que ele nos está pedindo. Ninguém está nos batendo, ninguém está coroando de espinho, não é nada mais, né? É só isso que ele nos pede. Então, gente, termos em mente isso, né? Suportai-vos uns aos outros. Não foi que São Paulo falou, né? E a gente pensa, né? Por acaso eu também não sou insuportável de vez em quando? Gente, tem dia que eu falo assim, nossa, nem eu tô me aguentando, né? Então, nós somos todos insuportáveis em alguma medida, né? E quanto mais imaturos, mais insuportáveis. E é por isso que as crianças, às vezes, são insuportáveis, né? Que a gente fala, tem hora que a gente fala, não acredito que eles estão fazendo tanta bagunça, que insuportável. Porque eles são muito imaturos. Agora, os adultos, né, nós somos chamados a estar num caminho de maturidade. Então, eu tenho que pensar como que está sendo o ambiente da minha casa, o que eu estou fazendo. Eu sou uma pessoa que alegra o ambiente ou eu sou uma pessoa que carrega o ambiente? Eu sou uma pessoa que tenho paciência com os demais ou não? Porque uma pessoa que ela é impaciente, ela carrega o ambiente. Fala assim, ela não pode falar isso que o papai vai ficar bravo, ele vai se impacientar. Não posso atrasar 5 minutos que meu marido vai bufar comigo. Não posso, sei lá, falar para minha esposa que eu fui no mercado e comprei uma bolacha a mais que estava fora da lista, porque senão ela vai ficar muito brava, porque ela queria que eu comprasse exatamente o que estava na lista, né? Ela queria o detergente da marca tal. Se não vier o detergente da marca tal, eu já sei que ela vai ficar irritada comigo, né? Então, o que é isso, né? Somos adultos ou somos crianças, né? Queremos ser o quê, né? Nós queremos ser adultos, queremos ser maduros, queremos ser santos. Então, a gente tem que ter isso em mente. Né? Temos que criar um clima espiritual bom em torno da gente. Aprender a demorar para responder. Eu sempre fui criada, assim, eu acho que quando eu era criança e talvez até pela impaciência de alguns adultos ao meu redor, assim, de responder rápido, faz uma pergunta, fala menina, fala logo, fala alto. Você está falando, a pessoa está pensando as palavras, a pessoa te interrompe, quer completar, né? Às vezes a gente foi criado nesses climas, né, ruins, né, de certa forma. Então, que a gente ficou com isso arraigado na gente mesmo, e parece que você responder rápido, você falar rápido,
você ser apressado, resolver rápido é uma virtude, né? É isso que se espera. Não, tem que ser rápido, tem que resolver rápido, falar grosso, né? Tem que se impor, né? Pode ser que você tenha sido criado num ambiente assim, ou no seu trabalho, ou sei lá, em alguma situação da sua vida, você aprendeu, né? Que tem que ser assim. Mas está errado, não tem que ser assim. Falar devagar, pensar antes de falar é uma virtude. Então, se for o nosso caso, se a gente tem esse vício, talvez por temperamento também, né? Às vezes não é nem a criação, mas é o temperamento da pessoa, por temperamento, por ser impulsivo, né? Ou por ter ficado em algum ambiente tóxico, com gente que te apressava, né, e tal, você acha que, nossa, tudo que me falam tem que responder na lata. Então, muda esse paradigma, né? Aprende a pensar um pouquinho, né? Uma vez um padre me falou, antes de você falar um negócio, você morde a língua. É difícil, hein? Morder. A gente quase nunca lembra, né? Mas se eu tiver a presença de Deus naquele momento, eu vou lembrar, né? Não preciso morder a língua, mas morder a língua de uma certa forma, não literalmente, né? Morder minha língua, mas falar, meu Deus, como que eu resolvo isso aqui, né? Só de eu falar isso, já estou na presença de Deus. Só de eu esperar esses 5 segundos para falar essa frase, né? A minha resposta àquela pergunta ou àquela demanda pode ser diferente, né? Eu não preciso responder pro meu filho, você não está vendo que agora eu não posso te ajudar na sua tarefa porque eu estou fazendo o jantar, né? Se eu tivesse presença de Deus, eu pensaria um pouquinho e poderia responder assim, olha, calma aí, a mamãe está fazendo o jantar, você me aguarda meia hora? Ou vem me ajudar aqui no jantar para a gente terminar mais rápido isso, lavar essa louça, sei lá. Me ajuda aqui que daí eu libero mais rápido para poder te ajudar. Isso aí é o quê? É uma frase com amor. Mesma demanda, né? Uma criança impaciente que chega e quer que você ajude na tarefa já. A demanda é a mesma, mas a resposta é totalmente diferente. Numa você vai ser impaciente, você vai ser grosseira, você vai chatear seu filho, depois daí você vai ficar com remorso, você vai querer ajudar, né? Daí você vai, agora a mãe quer ajudar na tarefa. Não, agora não quero. Aí fica aquele clima tenso, né? E na outra, porque você teve presença de Deus, porque você esperou 5 segundos para dar uma resposta, você respondeu melhor, né? E você ainda conseguiu mostrar para a criança que, aquele momento você estava ocupada, mas você não precisou ser tão grosseira, né? Não precisou ser grosseira, não precisou causar uma confusão para mostrar isso, né? Então, se a gente aprender a cultivar esse hábito, né? Tem uma continha, né? Tem gente que fala isso, né? Te fala um negócio, te pergunta um negócio, te chamam para um evento, ou mensagem, ou na hora, você pode pensar na sua cabeça. 5, 4, 3, 2, 1. Só de você fazer isso, uma contagem regressiva, você já dá uma aliviada e provavelmente você supera aquele movimento de impaciência que viria, né? E que esses movimentos de impaciência, eles são como aquele fósforo que você joga pela janela, né? Uma pessoa joga pela janela do carro, sei lá, numa estrada, um fósforo aceso, né? Vira um incêndio. Às vezes por uma coisa boba, você poderia ter esperado, vira uma briga de família. Aí você fica bravo com o filho, daí o outro filho daí ele já começa a ficar com raiva, te acusa de um monte de coisa. Quando você vê, a família está dividida em 2 blocos, um acusando o outro, né? Então, assim, começa um incêndio por causa de quê? De um fósforo que você não soube apagar, né? Uma faísquinha ali que você deixou que se acendesse. Então, fica aí esse convite à reflexão de vocês, a mim também, né? Preciso muito melhorar na paciência. E com a graça de Deus, e querendo muito, e com sacramentos, nós vamos conseguir um dia, tá bom? Obrigada pela audiência, todos vocês. Até semana que vem. O Isabela Bacarim com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã.
Encontrei-me com Jesus no jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci. Porque Deus só saía no amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido. Pois é o meu amor que cura a tua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado. Pois é o meu amor que cura a tua dor. Que cura a tua dor. Então Jesus pediu-me assim, e as mágoas que estivessem em mim, e delas não saíssem mais dor, e de hoje em diante só saísse amor. Que seja sempre assim. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido. Pois é o meu amor que cura a tua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado. Pois é o meu amor que cura a tua dor. Que cura a tua dor. Meu amor cura a tua dor. Eu tenho um amor muito profundo, muito verdadeiro pelo Nordeste. Muitas das minhas canções